Pais queridos, hoje é o dia 117 do nosso Devocional do Discípulo e hoje nossa meditação vai se encontrar no Salmo 34, verso 1, que vai estar dizendo assim: Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Este é um dos salmos de Davi e ele se encontra em uma situação muito interessante das histórias de Davi, que é quando ele estava na presença de Abimeleque, em terras inimigas, e para evitar que matassem ele se finge de doido. Davi fez encenações para dar a entender de que ele não era uma ameaça. As pessoas ali, ao saberem de que aquele era Davi, aquele que matava gigantes, aquele que era um grande guerreiro, iriam matá-lo. E ele cria este salmo, glorificando a Deus sobre a sua permanência, sobre estar em continuidade de vida para poder louvar ao Senhor. O louvar ao Senhor aqui na vida de Davi é muito além de cantar ou tocar um instrumento, coisas que ele fazia, mas ele fala do verdadeiro louvor. Ele louva a Deus por ter salvo sua vida e não ter permitido que Abimeleque viesse ali realmente estar tirando sua vida. Mesmo ali em utilizações de estratégia, de engano, para estar ali se passando por uma situação da qual ele pudesse ser expulso daquele local e sobreviver, Davi ele vai estar falando que a alma dele era grata, de que ele não era merecedor, mas Deus em todas as coisas trazia proteção a ele. Davi era uma pessoa muito espirituosa, e que nós não venhamos estar confundindo uma pessoa espiritualista com uma pessoa espirituosa. O quesito de ser alguém espirituoso é alguém que tem um espírito realmente avivado, um espírito renovado, alguém que percebe em sua vida as pequenas coisas, alguém que percebe os pequenos detalhes, que não deixa fugir as coisas pequenas que Deus faz e permite em nossas vidas. Que nós não venhamos estar sendo pessoas espiritualistas, que todas as coisas sobrecarregam, colocam o seu peso sobre algo espiritual e em muitas dessas vezes acabam se auto-aliviando do peso da consequência de coisas da qual ele mesmo faz, escolhe e não quer assumir a responsabilidade. Porque ele fala, de certa forma, de que aquilo não depende dele por causa do mundo espiritual. Mas nós sabemos muito bem de que Deus ele age no sobrenatural e que tudo aquilo que cabe a nós, o que é natural, é nossa responsabilidade fazer. Pessoas espiritualistas, elas não realizam praticamente nada. Elas se descansam em falsas promessas, em ilusões, que elas acabam criando até mesmo sobre a própria palavra, de forma isolada, sem o contexto e sem a correlação exata, sem a verdadeira interpretação pelo Espírito Santo das palavras, e por isso acabam caindo em desvaneios, acabam caindo em ilusões, em hipocrisias e em heresias. Porque essas pessoas elas não têm o alicerce delas na palavra. O alicerce nelas está numa possível promessa da qual elas podem arrecadar ou receber algo que seja vantajoso para elas. Mas não é o Evangelho de Cristo. Agora, pessoas espirituosas que têm um espírito ali vivo e que sabem aproveitar realmente as dádivas, as migalhas que caem na mesa, como a mulher diz para Cristo, e todas essas coisas já são suficientes. As migalhas da mesa que aquela mulher disse foram suficientes para libertar a sua filha que estava em outro país. Quanto mais nós que vivemos na presença de Deus, que nós verdadeiramente possamos ser como Davi. Vamos estar lendo a partir do verso 2 e ver o que Davi quer falar verdadeiramente sobre louvor.
A partir do verso 2: a minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exultemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele, sede iluminados os vossos rostos, não ficarão decepcionados. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. O louvor de Davi está em uma aliança. O louvor de Davi está na vida dele refletir quem é Deus. O louvor de Davi está em reconhecer de que sem Deus ele é realmente uma pessoa pobre, mas não de dinheiro, uma pessoa pobre de espírito. Uma pessoa que pode ter tudo e ainda assim o muito dessa pessoa ser a pobreza de ter apenas dinheiro. Que nós não venhamos ser pessoas que têm tudo e esse tudo é apenas dinheiro, mas que nós venhamos estar sendo pessoas que o nosso tudo é Deus. Amém, meus irmãos? Que verdadeiramente a nossa vida louve o nome do Senhor em todas as circunstâncias. Que nós possamos estar louvando ao Senhor pelos livramentos que Ele nos dá e pelos livramentos que nós nem sabemos que Deus nos concedeu. Que verdadeiramente nós possamos estar louvando a Deus porque Ele é digno, porque Ele é Senhor, porque Ele é Rei, porque Ele é Deus e porque Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Louvar a Deus não é um momento em que nós cantamos, tocamos, aplaudimos, choramos, nos emocionamos, nos arrepiamos. Não vamos cair em sentimentalismo, não vamos cair em emoção. O Espírito Santo pode nos emocionar, o Espírito Santo pode nos agitar, o Espírito Santo pode nos alegrar, pode nos contristar, pode nos induzir a termos realmente sentimentos, porque nós somos pessoas, nós somos seres que têm emoções, nós temos sentimentos e nós somos seres sensitíveis. Nós podemos sim, mas a experiência com Deus não pode se resumir à sensibilidade. A experiência com Deus ela não pode se resumir a emoções que após 5 minutos aquilo ali já acabou. A experiência com Deus não é um culto avivado do qual nós glorificamos, exaltamos, pulamos ou fazemos qualquer coisa. A experiência com Deus é o que nós temos e somos transformados em Deus, em Cristo e pelo Espírito Santo, e isso muda a nossa segunda-feira, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta, o nosso sábado. E muito mais do que viver de ir em um culto após outro culto, mas que verdadeiramente nós venhamos estar entendendo que ser igreja, ser luz, ser sal, fazer a diferença, ser discípulo de Cristo, é realmente esse evangelho transformar a nossa vida, não quando nós estamos no ajuntamento no templo, mas quando nós descemos os degraus e voltamos para a nossa vida. É no dia a dia, é quando nós voltamos para as trevas com nossas pequenas luzes, é que nós demonstramos se verdadeiramente nossas luzes fazem a diferença lá fora ou se as nossas luzes são terríveis trevas, assim como o próprio Cristo disse. Que verdadeiramente nós possamos ser achados em disposição de honrar e glorificar a Deus através de nossas vidas. Que as nossas vidas possam estar iluminando e transformando e conduzindo muitas outras vidas a estarem se encontrando com Deus. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda a honra e toda a glória seja entregue a Ti. Muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor, e que verdadeiramente o Senhor vem estar tratando em nós. Lava de nós, Senhor, todo mal, lava de nós todo pensamento errôneo, lava de nós, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta e tudo aquilo, Senhor, que possa estar fazendo com que nós venhamos estar querendo a glória para nós. Que verdadeiramente nós venhamos estar entendendo os pequenos detalhes, as pequenas coisas, tudo aquilo que o Senhor quer e tem para cada um de nós. Seja conosco, Pai, que verdadeiramente a nossa vida glorifique ao Teu nome, que o Senhor tenha orgulho, Senhor, de nos ter como Teus filhos.
Que verdadeiramente o Senhor tenha prazer de nos usar para a honra do Teu nome, assim como vasos de excelência em Tuas mãos. Que o Senhor venha estar nos conduzindo, Pai. Seja conosco, nos abençoa nesse dia. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Tenham um dia abençoado. E lembrem-se, seja em todos os lugares que vocês forem, discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.